Olá pessoal, meu nome é Pedro Marcolin Antunes, eu sou orientado pelo professor Eduardo Camponogaro e meu trabalho é intitulado Modelos Proxy Lineares de Reservatórios de Petróleo e Gás. A nossa agenda para hoje é vou passar por uma breve motivação, os objetivos do trabalho, qual é a aplicação na indústria do petróleo e gás, e em seguida a gente vai iniciar falando da metodologia do trabalho, alguns tópicos que a gente precisa expor, né, para entender como é que a gente vai estar fazendo a identificação desses sistemas proxy e chegando finalmente ali no algoritmo de identificação em si, que é o Dynamic Model Decomposition, e expor os resultados parciais obtidos até agora. Quando a gente fala em reservatório de petróleo, modelos, a primeira coisa que vem em mente, né, são os modelos de alta fidelidade, que são os mais utilizados. E o que é um modelo de alta fidelidade? São modelos que são obtidos através de estudos sísmicos, estudos geológicos, em que a simulação deles é feita utilizando as próprias leis físicas do escoamento, de conservação de massa, de conservação de momento, e em que o movimento dos fluidos são regidos por equações diferenciais parciais e a resolução dessas equações por um sistema de larga escala com muitas componentes, né? No final, o reservatório se torna um grid 3D, em que, através de simulações numéricas, utilizando métodos numéricos, né? Enfim, a gente consegue realizar a simulação, porém elas sempre estão associadas a um custo computacional muito alto, por são modelos matemáticos de difícil resolução e demora muitas vezes horas, dias, enfim, dependendo da fidelidade desses modelos. O que acontece é que muitas vezes, diversas vezes, né, durante a produção, a vida útil de um poço, de um reservatório, a gente vai ter necessidade de tomar uma decisão rápida e principalmente quando as trajetórias de controle que foram planejadas através desses modelos de alta fidelidade acabam falhando, a gente precisa ter modelos que sejam rápidos, sejam capazes de nos fornecer informação a curto prazo, pelo menos, do que fazer, né? Nesse contexto, a existência de modelos de baixo custo computacional tornaria possível uma maior integração entre a gerência do reservatório e a otimização da produção mais a baixo nível, né? A gente vai explorar isso em detalhes a seguir. Então, quais são os objetivos do trabalho? Promover uma metodologia de síntese de modelos lineares de ordem reduzida para o reservatório. Quando a gente diz ordem reduzida aqui, quer dizer que os modelos de alta fidelidade, a gente precisa tem muitos estados, é um grid 3D com milhares, milhões de células, em que cada célula tem alguns estados. No sentido de ordem reduzida, a gente quer reduzir a ordem de sistemas para captar apenas os elementos mais importantes desse sistema e conseguir explicar eles mais facilmente, né? Não com tanto rigor, com certo erro, né? Mas conseguir explicar de forma rápida e ainda assim, de certa forma, representativa, né? Aqui no segundo tópico, né, os modelos devem ser representativos a curto prazo. Não esperamos, né, que os modelos sejam tão bons quanto os modelos de alta fidelidade, né? São utilizados para coisas diferentes, para objetivos diferentes, mas a gente espera que eles consigam ainda ter boa representatividade uma janela de tempo aí de meses, quem sabe até um ano, enfim. Ainda estamos estudando isso, né? E, por fim, utilizar esses modelos para solucionar um problema de otimização de reservatório a curto prazo. E com esse modelo a gente espera proporcionar uma certa facilidade, aí, uma flexibilidade para o processo produtivo, principalmente nessa tomada de decisão rápida. Aqui a gente tem um contexto de aplicação na indústria do petróleo e gás. Essa figura demonstra a pirâmide de tomada de decisão dentro da gerência de um ativo, né? A gente tem aqui no tempo quase instantâneo, em tempo real, aí os controladores locais, enfim, então vão estar fazendo esse ajuste rápido, fino, em que subindo essa escala a gente já chega aí na otimização da produção, que tem um viés aí mais curto-prazista, que é, bom, fazer esse posto produzir o máximo possível hoje, amanhã, dentro de uma semana, enfim, que seria cada estação, cada subsistema isolado, né? Acima disso, a gente já tem a gerência do reservatório, que os engenheiros de reservatório estudam a estrutura, querem saber quais métodos de recuperação utilizar, quanto de água injetar, onde injetar, quanto de produção que a gente quer ter agora, em quanto de produção a gente quer ter depois. E o que acontece muitas vezes é que esses dois blocos, né, a gerência do reservatório e a otimização da produção, eles não se conversam. Então, muitas vezes, os engenheiros reservatórios têm os modelos e fazem otimização através desses modelos, calculam trajetórias de controles, mas, porém, eles não conseguem levar em consideração diversas restrições que há no sistema de produção em si. O sistema de produção, muitas vezes, não consegue honrar as trajetórias de controle que são impostas pela gerência do reservatório. Então ocorre um descompasso entre eles, e isso se dá principalmente porque, como nossos modelos são muito complexos, a gente não consegue resolver um problema de otimização mais global, mais geral, integrado, porque ficaria de fato inviável do ponto de vista computacional, né? Então, esse descompasso acaba que muitas vezes o operador do poço tem a intenção de produzir o máximo
possível no dia seguinte, enfim, não está tão preocupado com a integração geral do reservatório, né? E além disso, mesmo que essa integração seja possível, né, acontece diversos tipos de falhas não previstas, porque a gente está falando de sistemas carregados de incertezas, modelos carregados de incertezas, os próprios modelos de alta fidelidade não são tão fiéis assim, então tem que ser recalibrados seguidamente. Eles utilizam ainda uma família de modelos que pode representar aquele reservatório, então são utilizadas técnicas de otimização robusta. A própria otimização, a próprio sistema de produção está sujeito a manutenções, a falhas, e principalmente a gente está tratando aqui o objetivo dessa otimização de um ativo, né, que seria um reservatório, é você maximizar o lucro, né, o valor presente líquido que os economistas chamam, e isso está sujeito a valores de mercado, como o preço do barril do petróleo, a taxa básica de juros, coisas que não podem ser previstas, né? Então, a tendência é, de fato, um planejamento falhar, né? E nesse contexto, a presença de modelos proxy representativos a curto prazo trariam mais, é nesse contexto que a gente diz essa flexibilidade, né, de poder fazer uma otimização a curto prazo e essa tomada de decisão a curto prazo. Em suma, a otimização de longo prazo tende a ser realizável, dado o alto número de incertezas. Realizar a otimização utilizando um modelo de alta fidelidade acaba tornando possível a representação das variáveis de decisão e restrições do sistema de produção, e que os modelos proxies aí vão trazer uma certa capacidade e utilizar métodos ainda mais avançados de otimização e fazer essa otimização acoplada, né, do sistema de produção e gerência de reservatório. Bom, com a metodologia empregada, a gente vai estar utilizando um simulador de reservatórios open source, que é o MRST. Ele é desenvolvido por universidades e centros de pesquisa noruegueses. E o reservatório modelo que a gente vai estar usando para benchmark é o Egg Model. Ele é um reservatório fictício, né, não é um reservatório real. Porém, mesmo ele sendo um reservatório, entre aspas, mais simples, a gente já traz uma boa complexidade para o trabalho e uma complexidade que a gente não vê necessariamente na literatura. Muitos dos tópicos relacionados a modelos proxy acabam testando seus modelos em reservatórios 2D, 3D muito simples, e a gente optou por, então, trazer um reservatório um pouco mais complexo, né? Ele é composto por 8 postos injetores e 4 postos produtores, em que é feita a injeção de água, né? Ele trabalha com um fluxo de escoamento bifásico de óleo e água, e ele é composto por 18.553 células ativas. O que a gente vai fazer? A gente vai realizar simulações utilizando trajetórias de controle arbitradas, né? Para injeção de água e pressão de fundo de poço dos postos produtores. E a gente vai, então, capturar esses dados de cada célula. Cada célula tem um dado de pressão e de saturação de água, saturação de óleo ao longo do tempo. A gente vai pegar esses estados e os controles e vai alimentar para esse nosso algoritmo, que é o Dynamic Mode Composition, e a gente vai extrair desse dependendo de como, né, a gente utilizar esses dados, a janela de tempo, enfim, a gente vai conseguir extrair um modelo identificado disso. Bom, o que a gente precisa para entender essas metodologias de síntese de modelos de ordem reduzida? O principal algoritmo que é muito utilizado quando a gente diz em tratamento de dados e síntese síntese de modelos de ordem reduzida é o SVD, que ele é o Singular Value Decomposition, em português é decomposição a valores singulares. Ele nada mais é que a fatoração de uma matriz qualquer. Essa fatoração ela existe para qualquer tipo de matriz, quadrada ou não, em que a gente consegue decompor essa matriz em 3 elementos, em que cada elemento dessa composição traz para nós informações dependendo do que a matriz M representa. Esses 3 elementos, né, U, sigma e V, vão trazer cada uma característica do nosso sistema. Algo para salientar é que U e V são matrizes unitárias. Dessa forma, o produto dela pela transposta vai ser a matriz identidade. Isso, de certa forma, vai ser muito importante para as manipulações de matriz que a gente vai fazer. E de certa forma, o que são cada um desses termos? U vai representar o quê? É uma base ortonormal para a nossa matriz original. De certa forma, no nosso caso, como cada coluna dessa matriz M, né, seriam, por exemplo, os estados do sistema ao longo do tempo, em que na coluna 1 a gente vai ter no tempo 0, na coluna 2 para um ΔT, dependendo do qual vai ser o step, né, o passo da nossa simulação. Então, nesse contexto, U vai representar uma base espacial para o nosso sistema, onde a gente vai conseguir descrever espacialmente como os estados estão se comportando. V é uma matriz que representaria a combinação desses elementos da base para gerar cada uma das colunas de M originais. E nesse contexto de simulação ao longo do tempo, M é como se fosse a dinâmica temporal associada ao sistema, em que a gente conseguiria, através dessa dinâmica temporal, reconstruir a matriz original através da base. E sigma é a matriz que representa os pesos associados a cada elemento da base. E esses pesos estão relacionados à importância de cada elemento, e essa importância ela vem de um ponto de vista estatístico.
em que os elementos da base eles estão ordenados através da sua importância no sentido de captar a maior variância entre os dados e a menor, na verdade, correlação entre os dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode representar o nosso sistema utilizando apenas as fontes de informação mais importantes. Antes, enquanto a gente antes da decomposição, a gente tinha um sistema completo, né, os dados completos, e aqui a gente consegue representar eles utilizando o menor número de elementos possíveis, de certa forma. Esse, né, um dos algoritmos mais importantes que a gente tem aí da análise de dados, enfim, ao longo do último século. E aqui a gente tem um exemplo onde uma matriz W é decomposta nessas matrizes U, S e V, em que a gente consegue, como a gente sabe que a matriz sigma, os elementos estão expostos de uma maneira decrescente de importância, né? E a gente pode escolher, não precisa pegar todos. A gente pode pegar, por exemplo, as K primeiras colunas de U, os K primeiros elementos da diagonal de S e as K primeiras linhas de V transposto e representar essa matriz W através desses K primeiros elementos. A tendência é que, como eles estão dispostos em uma ordem decrescente de importância estatística, né, a gente consiga representar de maneira adequada ainda, com um certo erro associado, porém, esse erro tende a ser muito baixo, porque dependendo da natureza do sistema, né? Mas o que acontece é que quase sempre a gente consegue representar muito bem o nosso sistema apenas utilizando os primeiros elementos da base, né? Os primeiros elementos da matriz diagonal sigma e as primeiras linhas de V transposto, porque de fato os últimos elementos acabam sendo redundâncias, em que a gente não precisa deles para explicar o sistema. Já há muita correlação entre as bases do nosso sistema, a gente não precisa de todas elas para de fato explicar o sistema, né? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui, por exemplo, se cada coluna da matriz X fosse fotos de rostos, né? No caso, a informação dessas fotos, né? Os pixels dessas fotos, e a gente performasse uma decomposição a valores singulares dessa matriz X, a matriz U seriam como se fossem fotos genéricas, que seriam a combinação dessas fotos genéricas, que são uma base do nosso sistema, poderia a gente fazer uma combinação dessa base para gerar de volta cada foto. Ou cada elemento da matriz X seria o quê? Uma combinação das bases de acordo com a matriz V, né? A matriz U é a base, a matriz V seria a combinação desses elementos dessa base, e cada elemento, de novo, está associado a um peso, e esse peso é dado pela matriz sigma. A gente pode ver ali na imagem à direita, no gráfico à direita, em que a gente tem os valores dessa diagonal principal de sigma, em que enquanto os primeiros valores singulares têm um valor elevado, né, a gente pode ver que logo isso acaba decaindo bem rápido, de maneira que os últimos eles já não são mais representativos, ou são praticamente só ruídos, ou são redundantes para o nosso sistema. Então, por exemplo, se a gente quisesse representar uma imagem teste qualquer, a gente pode ver que utilizando, por exemplo, aí os 25, os 50 primeiros, a gente consegue apenas um rosto genérico, né? Não dá para ver os detalhes. Esses elementos mais importantes seriam o grosso, né? Da face, a base literalmente, né? Enquanto a gente vai aumentando esse valor de elementos, a gente consegue cada vez extrair mais detalhes, a ponto que, por exemplo, do 800 para o 600, a gente não consegue ver uma grande diferença, olhando, porém, do 100 para o 200, no momento apenas de 100, a gente tem uma grande diferença, ou do 50 para o 100, enquanto do 800 para os 1600 a gente não consegue ver uma diferença tão grande, porque cada vez esses elementos vão ser menos representativos para um todo. Bom, o segundo tópico que a gente precisa entender para compreender o algoritmo de identificação é a autodecomposição de uma matriz. Aqui a gente vai explicar isso de um ponto de vista de sistemas lineares, né? E o que essa autodecomposição representa para um sistema. Bom, se a gente tiver aqui, por exemplo, um sistema qualquer em espaço de estados, em que a variação dos estados é explicada por um operador linear multiplicando os estados do sistema, a resposta completa desse sistema pode ser obtida através da autodecomposição desse operador linear A, em que a autodecomposição nada mais é do que a gente descobrir autovetores e autovalores, né? Isso é um tópico de álgebra linear importantíssimo e que a gente estuda aí nas disciplinas de álgebra linear, em que as colunas dessa matriz W vão ser os autovetores e a matriz lambda é uma matriz diagonal de autovalores. Por que essa decomposição é tão importante? Porque com ela a gente consegue obter a resposta completa do sistema explicada através dessa decomposição. Essa decomposição traz toda a informação que a gente precisa para representar a resposta do nosso sistema. Ressaltando que aqui a gente está tratando do sistema sem entradas exógenas, né? Isso vai ser abordado a seguir. Então, o que acontece é que se a gente associar cada autovetor a seu respectivo autovalor, a gente tem um dos modos do sistema, em que todos esses modos representam todo um espectro de frequência da resposta, em que a gente vai ter componentes da resposta desse sistema que vão estar oscilando, ou decaindo, ou ascendendo, né? Dependendo da natureza, estável ou instável, mas vão estar todas associadas a uma frequência característica. Então, realizar essa autodecomposição
acaba que é muito importante para a gente descobrir, né, de fato, a resposta completa. É isso que a gente vai buscar fazer para esse nosso conjunto de dados que a gente vai obter da simulação. O Dynamic Mode Decomposition ele chega então aqui, que é o nosso algoritmo de identificação, cujo objetivo é a gente conseguir identificar um sistema linear aqui em tempo discreto, né? Porque a gente está tendo, a nossa base de dados são amostras, né, espaçadas igualmente no tempo que a gente está obtendo no simulador. Então, o que a gente vai querer fazer? Por que a gente não pode simplesmente então coletar esses dados, organizar em uma matriz X, por exemplo, uma matriz X', que seria a matriz X' seria a matriz X avançada um time step no tempo. A gente pode obter esse operador A facilmente, realizando aqui a regressão, uma regressão linear, que a gente calcula a pseudo-inversa da matriz X, e essa matriz A, então, se obtida dessa maneira, vai ser a matriz que melhor avança nossos dados um instante no tempo, e no sentido de melhor seria em relação com o menor erro quadrático médio. Né? O que acontece é que, na realidade, essa matriz A seria n por n, em que n é o número de estados do nosso sistema. Então, no sistema real, que a gente vai ter um grid com milhões de células, e cada célula vai ter mais alguns estados, essa matriz seria milhões por milhões e ficaria incomputável isso, utilizando aí pelo menos computadores normais, aí um terminal aí da UFSC, que não dá para calcular isso aqui, precisa de muita memória. Então, como é que a gente vai querer então obter a resposta completa do nosso sistema, utilizando a autodecomposição dessa matriz A, se a gente não consegue nem, de fato, computar ela? O que a gente faz, né, que é a metodologia desse algoritmo, é que a gente não vai, de fato, a gente vai conseguir obter a autodecomposição dessa matriz A, ou pelo menos os autovetores e autovalores mais importantes, mais representativos, não calculando explicitamente a matriz A, e sim calculando uma matriz A reduzida, em que a gente vai pegar, como foi exposto antes, somente os K primeiros elementos da nossa decomposição valores singulares, da nossa SVD, e dessa matriz em subespaço reduzido, que não vai ser mais uma matriz N por N, e sim R por R, em que R é o valor que a gente está usando, o número de elementos do SVD que a gente vai estar utilizando, é o nosso valor de truncamento, a gente consegue então fazer a autodecomposição nesse subespaço reduzido e reprojetar esses autovalores e autovetores encontrados novamente para o nosso espaço original, que é N por N. Então, quais são os passos desse algoritmo? A gente então vai decompor essa matriz de estados ao longo do tempo, que é a matriz X, né, utilizando o SVD. A gente faz, como já exposto na imagem aqui anterior, a gente poderia então simplesmente fazer uma regressão, né, desses dados utilizando a pseudo-inversa. Aqui a gente pode ver que a gente substituiu o X pelo SVD de X inverso. E, porém, isso aqui essa matriz A continua sendo N por N nesse caso mesmo. Porém, a gente pode reduzir a ordem de A se a gente pegar a base, que seria a base da matriz calculada, essa base ortonormal, calculada através do SVD de X, e a gente truncar num valor R qualquer, a gente consegue obter uma matriz A tilde, que agora é uma matriz não mais N por N, mas sim R por R, e nesse subespaço reduzido, a gente consegue de fato agora estimar essa matriz A, porque a gente vai estar falando de custo computacional bem menor, uma memória bem menor, né, porque vão ter bem menos elementos. Nesse caso, nosso R tipicamente é muito menor do que N. Então, dessa matriz ATIL, a gente consegue então facilmente, com qualquer algoritmo aí, realizar a autodecomposição da matriz ATIL. E o grande pulo do gato desse algoritmo é que a gente consegue reprojetar os resultados, os autovetores e autovalores da matriz ATIL de volta para o nosso subespaço original. Enquanto os autovetores calculados nesse subespaço reduzido eram de dimensão R, de ordem R, no nosso espaço original eles são de dimensão N. Então, no final, a gente conseguiu calcular a autodecomposição da matriz A sem, de fato, computá-la explicitamente. Bom, o algoritmo e a formulação expostas anteriormente é o algoritmo inicial, a versão mais crua dele, em que a gente está tratando de um sistema sem entradas exógenas, né, sem controles, e também sem uma função de saída, que é o caso, né, justamente do nosso sistema de interesse, que é o reservatório de petróleo. Né? A gente quer saber como que é a dinâmica interna do sistema, dos estados, porém a gente quer saber, né, como que as nossas entradas, que são as injeções a taxa de injeção de água nos poços injetores e o controle da pressão de fundo de poço nos poços produtores, né, como que isso vai afetar os estados, e como que as saídas, né, que são as nossas produções de óleo e água, vão se comportar em função dos estados atuais e das entradas atuais. Com isso, a gente tem algumas variações do algoritmo proposto, né, que entre elas destaca-se o Dynamic Mode Decomposition with Controls, que a gente consegue separar a dinâmica das atuações das dinâmicas internas do sistema. E essa aqui é a que atualmente que estou utilizando, que é a mais
entre aspas, completa, né, que a gente consegue fazer identificação, se a gente tiver, né, a posse dos dados de saída e de entrada, que são obtidos do simulador, a gente consegue identificar esse modelo completo, né, que vai ser dado pelas matrizes A, que representa a dinâmica dos estados internos do sistema, bom, a matriz B, que representa como as entradas vão influenciar os estados, a matriz C e a matriz D, que representam como que a saída se comporta em função, né, dos estados e das entradas naquele instante. Bom, a gente já tem alguns resultados parciais. Aqui eu vou estar demonstrando alguns deles para certos horizontes de tempo. A gente pode ver aqui são aqui gráficos de... Os gráficos superiores são da produção instantânea, tanto no gráfico à esquerda da produção de óleo e do gráfico à direita superior, né, de produção de água. Em preto temos o modelo predito e em vermelho o modelo simulado, o simulador de alta fidelidade, né. Embaixo a gente tem as produções acumuladas de óleo e de água. A gente pode ver que quanto à produção acumulada, que de certa forma é a saída de interesse, isso ainda tem que ser um pouco estudado, qual que é as diferenças entre de aplicabilidade, né, quando a gente tem uma representatividade, né, do sistema apenas para a produção acumulada, e quando a gente tem para a produção predita. Aqui a gente está num horizonte de 90 dias. Conforme a gente vai aumentando esse horizonte, dá para perceber que as predições vão piorando e vão se descolando uma da outra, né, do modelo de alta fidelidade e do modelo predito. Vale se ressaltar aqui que, como eu disse, o sistema é composto por 4 poços produtores. Esse aqui é o exemplo para um dos poços. Há bastante variabilidade dos resultados, principalmente devido a qual período de simulação que a gente está pegando para identificar e para validar. Se for quando o reservatório já está um pouco mais maduro, as dinâmicas tendem a ser mais lentas e menos agressivas do que, por exemplo, no início da vida útil do reservatório, onde a gente tem uma dinâmica bem ativa e rápida variabilidade dos parâmetros do modelo. Aqui a gente está por um prazo de um ano, para ver que começam a descolar ainda mais o valor predito do valor simulado. Em resumo, quanto à análise dos resultados, ainda faltam estudos, principalmente para definir em quais cenários essa metodologia vai ser mais eficaz, em quais cenários ela não é. Estudar uma metodologia de análise quantitativa dos resultados também. Isso está previsto aí para os próximos passos da pesquisa. Ainda é uma área um setor, né? Enfim, uma área do trabalho que precisa um pouco mais de rigor. Mas, em suma, esses são os resultados. Obrigado.